Oi, gente! Eu me chamo Rose. Aqui no canal eu falo sobre autoconhecimento, expansão da consciência, eu falo sobre espiritualidade e, claro, falo sobre o conhecimento sistêmico, as constelações sistêmicas ensinadas por Bert Hellinger, porque eu me tornei uma consteladora na minha jornada, no meu processo de cura. E por isso vocês estão vendo aqui bonequinhos. Porque eu trabalho com bonequinhos no modo online. São arquétipos que representam os membros de um sistema familiar, uma situação, e aqui é uma representação do campo sistêmico. São os meus companheirinhos de trabalho, os meus amigos. Então, gente, é sobre isso que eu falo. Sobre cura, cura da alma. E claro, eu falo sobre espiritualidade, porque se autoconhecer é entender que nós somos seres espirituais, almas habitando corpos físicos. E ser de luz, que me acompanha aqui já sabe, isso faz toda a diferença na nossa vida, nesse processo de autoconhecimento e de encontrarmos o nosso lugar no mundo. Tá bem? Vou seguir aqui falando sobre autoconhecimento. Estou fazendo uma sequência de vídeos, compartilhando um pouquinho, uma centelha de tudo que eu tenho estudado e colocado em prática na minha vida. Mas, para você que me segue aqui, se colocar em prática essas coisas que eu estou compartilhando, você vai adiantar muito a sua vida. Para você que não me segue aqui ainda, e o vídeo caiu para você, assista. Não existem acasos no universo, não. O acaso é um jeitinho carinhoso do Criador dizer: eu estou aqui. Assim dizem muitas pessoas, tá bom? Então vamos lá. No vídeo de hoje, eu vou falar das histórias que você está se contando. E ao falar das histórias que você está se contando, eu também já me coloco nesse compartilhar. Afinal, foi assim que tudo isso começou nesse canal. Começou comigo, compartilhando os meus momentos de transformação, de despertar, e foi uma forma que eu achei de colocar para fora tudo que eu estava sentindo, que eu estava aprendendo. Eu precisava muito compartilhar. E as pessoas com as quais eu estava convivendo não estavam preparadas para o tanto de coisa que eu tinha para transbordar. E eu preciso respeitar, nós precisamos ser de luz, o momento de cada um. O momento que cada um tem para o seu despertar. É desafiador às vezes, mas nem todo mundo está pronto. Algumas pessoas, alguns seres de luz abençoados, nossos irmãozinhos, porque todos somos filhos do Criador, vão precisar viver, experienciar, talvez, mais um século na matéria, na fisicalidade, para aprender. E tá tudo bem. É necessário que a gente respeite o tempo de cada um. Somente assim vamos seguir o nosso próprio caminho, nosso próprio destino. Então, para não me perder aqui, não viajar em toda a minha história, foi assim que começou esse canal, eu compartilhando as minhas histórias, e eu precisava transbordar, e eu tô bem feliz com a forma que eu encontrei de colocar para fora, de compartilhar, de transbordar os meus aprendizados, tá bom? Então, por isso que eu vou falar hoje nesse vídeo, tendo em vista que eu estou fazendo uma sequência de vídeos sobre esse início na jornada do autoconhecimento, eu vou falar aí sobre as histórias que você anda se contando. E sobre as histórias que eu mesma contei para mim mesma por muitos anos da minha vida. Tá bom, ser de luz? É sobre isso o vídeo. Agora, vamos direto ao ponto, Rose. Vamos. Gente, eu sou uma consteladora sistêmica, eu amo conhecimento sistêmico, eu amo as constelações. Nas constelações sistêmicas, a gente fala sobre os padrões repetitivos dos membros do nosso sistema familiar, da nossa ancestralidade. Ou seja, a gente fala sobre os padrões de sofrimento que são passados de geração em geração.
Bert Helling ensinou que os sofrimentos familiares são como elos de uma corrente, que são passados de geração em geração, até que um descendente olhe e transforme, ressignifique. Do contrário, esses problemas, esses sofrimentos vão continuar se repetindo, repetindo e repetindo, até que um descendente decida olhar e transformar para curar, ok? Dito isso, quer dizer que nós estamos repetindo as histórias dos nossos antepassados, inconscientemente. Às vezes, repetimos histórias que são boas para nós, que nos fazem evoluir, que dão um quentinho no coração, que agrada a nossa alma. E quando nós agimos assim, sendo felizes, repetindo as histórias felizes, chamamos de honra. Quer dizer que estamos honrando aos membros do nosso sistema familiar, ok? Contudo, quando a gente repete as histórias de sofrimento e aí coloca em todos os sofrimentos, nós estamos agindo de forma inconsciente, seguindo por um amor cego, uma lealdade invisível. Por que lealdade? Porque a lealdade não questiona. A lealdade simplesmente segue o padrão, repete, independente do padrão. Mas a lealdade, ela segue o sofrimento. Quando a gente honra, a gente sabe que está sendo feliz e está honrando, sim, está fazendo isso em honra aos membros do sistema familiar. E quando a gente não repete nenhum padrão dos membros do nosso sistema familiar e segue o nosso próprio destino, porque às vezes é um padrão que é considerado bom, mas a gente não quer seguir, a gente quer fazer algo diferente, quer fazer algo nosso, escrever nossa própria história. Quando a gente escolhe seguir o nosso próprio destino, a nossa própria história, sem necessariamente repetir um padrão, nós também estamos honrando os membros do nosso sistema familiar. Porque estamos sendo felizes, estamos sendo honrados conosco, sabe? E quando somos honrados, agimos com honra para conosco, estamos também honrando os membros do nosso sistema familiar, que muitos não tiveram escolha. E nós estamos escolhendo e seguindo o nosso próprio destino. Tudo bem? Agora, uma vez que a gente toma consciência, por exemplo, geralmente a gente toma consciência dentro de um campo de constelação sistêmica. Por que campo, gente? Porque é onde estão as informações dos membros do nosso sistema familiar, onde estão as memórias, as energias, é onde a gente acessa. É o campo sistêmico de uma família. É onde a gente acessa as informações, tá bom? Por isso, campo de constelação. Então, quando a gente toma essa consciência, a gente entende onde está a raiz do problema e a gente começa a trabalhar, a estudar para elevar a nossa consciência, para transformar, para reprogramar os padrões mentais que vinham fazendo com que a gente repetisse de forma inconsciente aqueles padrões ancestrais. Tudo bem? Mas algumas pessoas, mesmo tomando consciência, não necessariamente num campo de constelação sistêmica, mas olha para os membros do sistema familiar e diz: opa, eu estou repetindo um padrão ancestral. Ou seja, eu estou aqui repetindo um padrão dos membros do meu sistema familiar. Eu preciso olhar para isso. Eu posso fazer diferente. Contudo, algumas pessoas, mesmo tomando consciência, às vezes no campo de constelação, na sessão, às vezes não, às vezes porque vê tanta informação e acaba entendendo que está seguindo um padrão repetitivo, um padrão ancestral, e, no entanto, continua se contando a mesma história. Ou seja, não busca evoluir. Tomou consciência, às vezes desemaranhou no campo de constelação, na sessão, ou não, tomou consciência, portanto, estudar, porque teve acesso ao conteúdo, porque assistiu um vídeo de uma consteladora que está aí compartilhando a informação e entendeu, chegou ao entendimento que está repetindo um padrão sistêmico ancestral, por isso está sofrendo, está arrastando um sofrimento, ou seja, está seguindo com o elo da corrente, como Bert Helling ensinou, repetindo aqueles padrões, está consciente. No entanto,
continua contando a mesma história. Continua se contando a mesma história. Ou seja, quer dizer que os diálogos mentais da pessoa, e às vezes esses diálogos mentais saem da mente e passam a serem o verbo, ou seja, a pessoa começa a compartilhar com outras pessoas, inconscientemente ou conscientemente. Fato é que nos seus diálogos mentais e às vezes reverberando, soltando a voz para outra pessoa, continua contando a mesma história. Que história é essa? Gente, histórias tristes, que sofreu na infância, que não tem sucesso porque os pais brigavam, que não tem sucesso porque os pais fizeram sofrer, que não tem sucesso porque foi abandonado pelo pai ou pela mãe, que é a boazinha ou o bonzinho, por quê? Porque teve que sempre fazer tudo que os pais queriam e não teve toda a atenção do pai, enfim. Eu não sei qual é a sua história, mas todos nós tivemos histórias de sofrimento na nossa infância. Todos, gente. Porque mesmo quem recebeu o amor dos pais, acabou carregando alguma dor do pai ou da mãe. Então repetiu ali uma história de sofrimento, um padrão. Acontece que quando a gente toma consciência, a gente precisa se reprogramar. A gente precisa reprogramar a nossa mente. Então, nós precisamos nos contar uma nova história. E é aí que eu quero chegar com você no ponto. Não se conte mais a mesma história. Você tomou consciência, não repita mais, nem por meio de um diálogo mental e nem repetindo a sua história para outras pessoas. Não se conte mais a mesma história. Pegue um papel e uma caneta e reescreva a sua história. Escreva a sua nova história. Como vai ser daqui para frente? Entende isso? E conte essa nova história. Porque enquanto você ficar repetindo a sua história, se contando a mesma história de dor e sofrimento, é isso que vai se repetir na sua vida. É nisso que você vai vibrar, seu coração vai vibrar nisso, suas células vão vibrar nisso, o seu campo eletromagnético vai vibrar nisso. Então, uma vez que você tomou consciência e decidiu mudar a sua história, escreva literalmente com as suas lindas e abençoadas mãos. Escreva uma nova história, leia essa nova história para você. E conte essa nova história para você, mentalmente. Mude os seus diálogos mentais se contando uma nova história sobre você, sobre a sua vida maravilhosa. Isso é se reprogramar. É reprogramar sua mente, reprogramar suas células. Se reprogramar para uma nova vida. Tá bem? E aí, continue seguindo nessa sua nova história que você está se contando, porque é assim que vai ser seu futuro. Se você continuar se contando as histórias do passado, mesmo tendo tomado consciência, é o que vai se repetir no seu futuro. Esse padrão de sofrimento. Então não conte mais essa mesma história para você. Escreva a nova história e conte para você, em primeiro lugar, a sua nova história, até que ela se torne real. E aí todo mundo vai ver a sua mudança, a sua nova história. Tudo bem? Isso é reprogramação mental. Escreva, leia para você até sua mente repetir para você de forma automática. Grave um áudio para você da sua nova história e ouça com a sua própria voz você se contando a sua nova história. Tá bem? Não fique repetindo diálogos mentais a respeito dos seus sofrimentos. Não volte mais lá. A não ser que no seu futuro você esteja bem e a sua história seja útil para você contar para alguém como algo que você superou. Tudo bem? Enquanto você estiver no padrão de cura, de transformação, no caminho, na jornada do autoconhecimento, conte para você a sua nova história e não volte na história de sofrimento. Ok? Conte somente depois da sua transformação, se for útil, para você servir de exemplo de quem superou, se curou. Aí sim. Mas enquanto você estiver na jornada de cura, se conte uma nova história. Você é autor, autora da sua própria história.
Então, ser de luz, qual é a sua nova história que você vai começar a contar para você mesmo, para você mesma, a partir desse momento? Qual é a história do seu futuro maravilhoso que você vai escrever neste exato momento? Que você vai gravar e vai ficar ouvindo para reprogramar, para que você tenha um novo futuro, uma nova história. Hein? Entendeu, ser de luz? Gostou do vídeo? Te fez pensar? Você vai refletir sobre isso, sobre se contar uma nova história? Sair daquele local de sofrimento? Só sai parando de contar a história, inclusive aqui na mente. Tá bom? Esse é o meu compartilhar de hoje. Eu desejo que o Criador te conceda clareza mesmo, para você ser capaz de se contar uma nova história. E aí você vai ter um novo futuro. Tenha certeza disso. Deixo aqui um abraço de luz para você e eu repito, eu vejo você. Assim é. Um beijo, fique com Deus.